quando me preparava para vir a esta casa, está registrado no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Bereshit, Gênesis. Seu capítulo de número 22. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra-o no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit, capítulo de número 22. Bendito é o teu nome, ó Rei. Eu não sei qual é a proposta de você estar aqui nesta casa de adoração. Confesso que não tinha nada para vos oferecer, como sempre, não tenho nada a oferecer a vós, quem tem a oferecer é Deus. Eu não posso fazer nada, não tenho nada, não entrego nada a ninguém, quem dá é Deus, quem faz é Deus, quem libera é Deus. E eu confesso que, assim como o profeta estava em uma condição de tristeza, confesso que não houve em mim o espírito de profecia, de modo que eu pudesse compreender aquilo que Deus tinha para nós. E o dia foi passando, as horas se afunilando para que nos reuníssemos aqui, e sem compreender os propósitos de Deus para esta noite, Ele me conduziu a este texto. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu posso entender pela revelação da palavra de Deus. Antes de recebermos qualquer coisa, precisamos estar preparados para entregar no altar do Senhor. Você veio esta noite disposto, preparado a entregar no altar de Deus, haverá milagre. Mas é condicional. Diga para o teu irmão, as bênçãos do Senhor são condicionais. As bênçãos de Deus dependem das nossas atitudes. Você pode declarar isso para o teu irmão, diga, as bênçãos de Deus dependem da sua atitude. A gente quer muito, a gente espera muito, cria expectativas, exige dos céus para que algo aconteça sobre nós. Mas temos poucas atitudes. As bênçãos que Deus libera sobre a vida do homem são condicionais. Depende das nossas atitudes. Depende daquilo que você está disposto a entregar a Deus no altar. Capítulo 22. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada ou até mesmo vai se utilizar da tecnologia, faça isso com muita reverência, faça isso com muito temor, pois estamos numa casa de santidade. Reflita a respeito disso. A palavra do Eterno vai dizer no Antigo Testamento, e bem específico em Levíticos, a ordem dos sacerdotes, como ele deveria se portar. E a Bíblia vai dizer que um movimento errado dentro do Santíssimo dava ao sumo sacerdote a pena de morte. Não estou falando de pecado. O sacerdote ele não tinha nenhum traço de pecado. Ele se preparava um ano para entrar no Santo dos Santos. Mas a Bíblia vai nos dizer que se ele tivesse alguma atitude equivocada, se ele tivesse algum movimento errado, Deus o fulminava. Você entende isso? Estou dizendo que você vai morrer por uma atitude errada aqui. Não estou falando de morte física. Estou falando de morte espiritual. Porque muitas das vezes nós nos comportamos de forma equivocada dentro desta casa. Somos insensíveis à voz de Deus. E esquecemos que estamos no lugar onde o juiz julga. E não é o juiz da terra, cujo pode ser comprado, tendencionado. Estamos diante do juiz dos juízes, do Rei dos reis e Senhor dos senhores, que pode mudar todo e qualquer decreto hoje, mas pode te sentenciar à morte espiritual.
dependendo da postura que você tiver dentro desta casa. Então eu te convido a ter reverência total diante da presença do Deus vivo, porque Ele é Rei, Ele é Juiz, Ele é Senhor, e Ele faz todas as coisas. A palavra do Eterno nos diz da seguinte forma: depois de todas essas coisas, Deus testou Abraão, ou Abraão. Ele lhe disse: Abraão. E ele respondeu: estou pronto, aqui estou. Ele disse, o Eterno: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e levou 2 de seus jovens com ele, além de Isaac, seu filho. Ele cortou a madeira para oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Deus tinha dito. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse aos jovens: permaneçam aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Abraão pegou a madeira para a oferta queimada e colocou sobre Isaac, seu filho. Então ele tomou em sua mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiram juntos. Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Ele respondeu: aqui estou, meu filho. Ele disse: vejo o fogo e a madeira, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao local que Deus lhe tinha dito, e Abraão construiu o altar ali, arrumou a madeira, amarrou Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da madeira. Amém? Amém. Boa é a palavra do Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Santo é o teu nome. Enquanto adorávamos o Senhor, fazendo um retrospecto acerca da vida de Abraão Avino, do pai Abraão, e de cada teste que foi submetido a ele na sua jornada de vida e de experiência com Deus, ao sabermos que Abraão nem sempre viveu uma vida de retidão e intimidade com Deus, ao sabermos que em sua tenridade, quando ainda criança, a história vai nos narrar que ele morava em Ur dos Caldeus. Seus pais, Terá, era um fabricante de ídolos. E a história vai dizer que ele tinha um grande envolvimento comercial em Ur dos Caldeus. A história bíblica vai dizer que desde pequeno, desde bem menino, Abraão olhava para aquele cenário e não aceitava a idolatria. Abraão olhava para tudo aquilo que o seu pai fazia e ele negava a existência de outros deuses. Abraão sabia que existia um regente maior, um Deus que está acima de tudo e de todos, e que nenhuma obra feita pela mão dos homens poderia fazer milagres e promover prodígios aos homens. De modo que, em um dos momentos em que Terá teve que viajar, em um dos seus compromissos financeiros, a história vai nos dizer que Abraão, já jovem, ele indignado com aquela situação em que os seus pais tinham de idólatras, ele vai para a sua vendinha, para a venda do seu pai Terá, e ele vai analisar a todos os deuses que estão ali dentro daquela venda. Ele vai ter uma ideia, ele vai dizer: vou pedir à minha mãe para que faça um grande banquete e vou oferecer aos deuses. Abraão faz isso, diz a história. E quando ele oferece esse manjar aos deuses, eles nada podem fazer. Eles não se mexem, eles não falam,
eles não comem, eles não têm nenhum tipo de relacionamento com aquilo que Abraão estava oferecendo. A ira sobe ao coração de Abraão e ele diz: como meus pais podem se dobrar a estes que têm olhos, mas não veem, ouvido, mas não ouvem, boca, mas não falam? E a história vai narrar que então Abraão ele tem uma ideia. Ele pega o machado do seu pai, ele destrói todos os deuses que estão dentro daquela sala e coloca em um que é bem maior e mais robusto sobre as mãos desse Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Terá chega, ele vai dizer: o que foi isso, meu filho? O que você fez? Ele vai responder ao seu pai: foi o Deus maior quem fez isso. A resposta de Terá vai ser: sou eu quem fabrico, sou eu quem os faço. E como você vai me dizer que este Deus teve a capacidade de quebrar todos os outros pequenos? A resposta de Abraão foi: então como podemos nos sujeitar a essas obras feitas pela mão dos homens e não nos sujeitarmos a Deus? A história vai dizer que Terá vai ficar cheio de ira, de ódio, e vai entregar o pequeno Abraão a Nimrod, o rei de Ur dos Caldeus. A história vai dizer que Abraão será preso por 10 anos. Uau! Talvez você nunca leu isso na Bíblia, é bem verdade. Aqueles que participam do nosso culto de libertação, toda sexta-feira. Diga para o teu irmão: sexta-feira tem culto de libertação. Diga para ele: é culto de estudo. E a palavra do Senhor declara no Novo Testamento: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade vos... Sexta-feira, culto de libertação. Você conhece a verdade. A história que segue a sua narrativa vai dizer que por 10 anos Abraão é preso por acreditar no Deus único, no Deus que está acima de todas as coisas. Após um período de 10 anos, Nimrod vai mandar soltar Abraão. E quando ele chega diante de Nimrod, Nimrod vai dizer a Abraão: Abraão, se curve diante do meu Deus. E Abraão vai dizer não. E por dizer não, a história vai dizer que o primeiro homem na história vai ser lançado em uma fornalha. Oh, Espírito Santo da verdade. Vão aquecer a fornalha por 3 dias. Soldados do Nimrod vão amarrar Abraão e vão lançá-lo dentro desta fornalha. Todos que estão naquele lugar vão sair, acreditando que Abraão foi consumido pelas chamas. Mas a história vai nos dizer que quando os soldados permanecem naquele lugar, aguardando os restos mortais ou as cinzas de Abraão, a história vai dizer que Abraão começa a andar no meio da fornalha. Oh, aleluia! E o que eu preciso declarar esta noite sobre as nossas vidas, neste culto de entrega? Oh, Espírito Santo de Deus. Vale a pena sacrificar tudo por amor a Deus. Vale a pena ser lançado em uma fornalha, mas declarar que existe somente um Deus e que é soberano e está acima de todas as coisas. Vale a pena confiar neste Deus único, onipotente, onipresente, onisciente, que dá livramento àqueles que confiam nele. E eu posso declarar sobre a vida de alguém aqui esta noite, que talvez entre nesta casa de oração sob propostas para que adore a outros deuses, para que faça impactos com outras deidades. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, recebem de novo. Mas eu declarar livramento sobre essa casa, sobre a sua vida, as chamas preparadas para te concluir.
não terão poder sobre a sua vida. Abraão é solto. E a história vai dizer que aí então começa a história, a vida de Abraão. Como primeiro homem, depois de um período, a confessar que o Deus, ele é um só. Deus é único, está acima de todos. E a jornada de Abraão vai se dar aos 80 anos de sua idade, Deus fazendo uma vocação, um chamado. Saia para ti mesmo. Cresça. Saia do meio da tua parentela. Lerá, vá para ti mesmo. Existem lugares que nos limitam. Em Ur dos Caldeus, Abraão era um homem completamente limitado. A sua pregação não alcançava mais ninguém. Ele não conseguia mais incentivar pessoas a se achegarem ao Deus único. Mas a história vai dizer que Deus vai dizer a ele: saia para ti mesmo, saia para um grande crescimento. E Abraão vai ouvir a voz de Deus e vai sair para um grande crescimento. Eu quero declarar sobre alguém que entrou neste lugar. Aleluia. Que existem momentos que precisamos romper com pessoas. Romper com lugares. Romper com aquilo que te traz limitações. Romper com tudo aquilo que não te permite crescer. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela. Deus não está criando uma lacuna familiar ou criando uma rivalidade familiar. Deus sabe que Abraão, permanecendo em Ur dos Caldeus, não tem como ele crescer, não tem como ele expandir, não tem como a palavra do Deus único chegar a mais pessoas. As pessoas que estão em Ur dos Caldeus não querem ouvir as palavras que Abraão tem. Então Abraão precisa sair para um crescimento. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão? Diga para ele: hoje é noite de crescer. Mas é noite de romper com laços. É noite de romper com pessoas. É noite de romper o cordão umbilical. Oh, Espírito Santo da verdade. É noite de partir em uma jornada que talvez você não sabe o que vai acontecer. Mas aquele que está te chamando, ele está dizendo: sai, porque você vai crescer. Sai, Abraão, porque ainda que você acha que está no lugar onde você chegou no mundo, sai para um grande crescimento. Você pode profetizar sobre a vida do teu irmão, também fica, se prepare, porque haverá crescimento. Mas diga bem, mas para isso é preciso romper. Quer crescer? Rompa. Você sabe com o que você precisa romper. A história vai dizer que Abraão sai de Ur dos Caldeus com uma grande comitiva. Com pessoas que aceitam não mais se dobrar a ídolos, mas confessar a Deus como Deus único existente. E nesta grande jornada, oh Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Ló, ele vai acompanhar seu tio, porque o seu pai havia morrido na mão de Nimrod. E Ló vai acompanhar o seu tio Abraão. E a história bíblica vai dizer que por estar na casa de Abraão, Ló vai prosperar. Por estar na casa de Abraão, Ló vai crescer. Mas Ló crescia não porque ele tinha méritos,
Ló crescia porque ele estava na casa de Abraão. Ló crescia porque Abraão tinha intimidade com Deus, porque Abraão tinha de Deus. O Espírito Santo da verdade. Senhor, traz aqui alguém essa noite. Oh, Deus poderoso. Para dizer que existem caminhos que vão se dividir. Porque Ló acha que pode alguma coisa. Ló acha que é independente de Abraão para ser abençoado. Então Abraão, percebendo que não há mais espaço para os dois andarem juntos, Abraão vai dizer para Ló: escolha um lado, meu filho. Para o lado que você for, eu vou para o outro. Ló viu campinas verdejantes e escolheu o lado de Sodoma. E Abraão foi para um lado mais árido. Permita-me declarar aqui esta noite: toda aliança que não foi feita por Deus, oh Espírito Santo, bendito é o teu nome, ó Rei. Todo acordo, todo concerto, toda aliança, toda amizade, oh Espírito Santo da verdade, tudo aquilo que foi constituído. E agora Ló está olhando e está dizendo: esta casa não é para mim. O Senhor está dizendo: fique em paz, porque estou dividindo aquilo que não pertence ao teu rebanho. Estou dividindo aquilo que não é para estar junto de você. Estou mandando embora aquilo que não vai trazer crescimento para a tua história, Abraão. Essa noite Deus está dizendo para alguém: se Ló está indo embora, fique em paz, porque é projeto de Deus. Ló não tem o que você tem. Ló pode até estar pronto, mas Ló está pronto. Porque está debaixo da perna de Abraão. Mas quando Ló vai embora, Ló segue pelo caminho. Mas as bênçãos de Deus continuam a aumentar, Você não precisa de Ló para crescer. Deixa Ló ir embora. Receba esta palavra da parte de Deus. Deixa Ló ir embora. Abraão, de um coração tão grande, vai saber que o seu sobrinho foi sequestrado. 4 reis lutaram contra 5 e levaram Ló cativo. A notícia vai chegar a Abraão. E Abraão, como alguém generoso, vai se levantar e vai lutar contra 4 reis. Apenas a casa de Abraão, o Espírito da verdade, vai lutar contra 4 reis e vai prevalecer. O Espírito Santo do Senhor. Bendito é o teu nome, ó Rei. Existe um milagre tão grande chegando, minha pastora. Existe uma guerra que se montou e ela nem sua era. A guerra não era de Abraão, mas Abraão se levantou e disse: eu não posso deixar ou abandonar meu sobrinho, eu vou lutar por ele. Ainda que ele foi embora, rompeu comigo, eu preciso lutar em prol dele. Abraão não tinha possibilidade alguma de vitória. Você pode olhar aí para o teu irmão. Diga para ele: não existe possibilidade alguma de vitória. 4 reis contra a casa de Abraão. Não tem como vencer, minha pastora. Mas a palavra de Deus vai dizer que Abraão e a sua casa vai lutar. Nem homem de guerra é. E Deus vai dar vitória a Abraão e a sua casa.
contra 4 reis e seus exércitos. Permita-me ser voz de Deus aqui nesta casa. Permita-me profetizar sobre a tua história. Porque o cenário é impossível. Não tem como ganhar. Não tem como prosseguir. Mas o Deus te chamou e te disse: você vai ganhar. A hora já foi. Tinha tanta coisa para falar. Resumindo um pouco essa história. O anjo do Senhor, após esta guerra, vai se apresentar e vai dizer a Abraão: ainda tem coisa para vir. Porque o maior sonho de Abraão era ser pai. Mas ele já está em uma idade avançada. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, Senhor. Existem promessas que estão se demorando. Sara riu. Você entende que Deus está tratando conosco? Faz muito tempo. Muitas coisas aconteceram. Abraão acredita que não tem mais nem méritos para continuar vivendo, quanto mais para receber a dádiva de ser pai. Mas o Senhor disse sobre a casa de Abraão: se prepara, Abraão, que você vai ser pai. Eles não entendem os desígnios do céu, tentam se apressar. Sara dá sua serva Abraão, nasce Ismael. Mas ainda não era o propósito divino. Deus disse: vai ser de você, Sara, de você, Abraão. Vai vir um descendente. Descendente este que as estrelas dos céus não poderão contar, nem a areia beira-mar poderá contar a tua descendência. Os dias passam, os anos passam. E Deus cumpre com a sua palavra. Existe um tempo certo. Existe um momento exato de Deus cumprir com a sua palavra. Não é no teu tempo. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão? Diga: não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Oh, Espírito Santo. Ele não perdeu o controle. Você pode declarar isso sobre a vida do teu irmão? Diga: Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Está nas mãos dele. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Ele tem a hora certa. E o milagre vem, o sonho acontece. Oh, o Espírito Santo de Deus. Você pode declarar sobre a vida do teu irmão e dizer a ele: vai acontecer. Vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer, mas não é no teu tempo, não é do seu jeito, não é como você quer, no tempo dele, vai acontecer. E acontece, vem Isaac,
tempo passa, existe alegria na casa. Deus cumpriu a sua promessa. Oh, Espírito Santo da verdade. Os anos se passam. Isaac já está chegando a 40 anos de idade. 40 anos quase. Quem lê esta passagem acredita que Isaac é um menininho, uma criança. Mas Isaac já tem quase 40 anos de idade. E Deus vai falar com Abraão: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a Isaac, a quem tu amas. Quando eu vinha para cá, me preparava, o Senhor dizia forte isso em meu coração. Que minha igreja está disposta a me entregar. Dizer que eu amo o Senhor é muito fácil. Querer de Deus é muito fácil. Mas o que eu estou disposto a entregar a Ele? Nós fazemos entregas seletivas e limitadas. Quer ver a verdade disso? Alguém vai interromper o percurso de Jesus e vai perguntar como ele alcança a vida eterna. Yeshua vai dizer: cumpre os mandamentos, ame o próximo. Esse jovem vai dizer: eu faço tudo. O que está na lei de Moisés eu cumpro. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: dê tudo o que você possui aos pobres. Vem e me segue. Abre esse parênteses, para fazer entender que Jesus não queria fazer daquele homem uma pessoa pobre. Quando Jesus diz: dê tudo que você tem aos pobres, vem e me segue. A intenção de Jesus não era humilhá-lo, mas a réplica dele foi: permita-me enterrar o meu pai. Homem este que estava em perfeita saúde, que não estava próximo da morte. Mas quando Jesus disse: entrega tudo, vem e me segue, ele demonstrou que o amor dele pelo reino não era tão grande quanto o amor que ele tinha pelos seus projetos, pelos seus sonhos. E a Bíblia vai dizer que esse jovem se entristeceu muitíssimo. Porque a grande verdade é que ele estava totalmente apegado à vida mundana. Se ele aceitasse o convite, oh Espírito Santo da verdade, de entregar tudo aos pobres, e é alguém que deveria de compreender que aquele que dá, recebe. Aquele que faz caridade, empresta a Deus. E se esse homem de fato estava entregue à lei do Senhor, ele saberia que o ato dele de caridade não promoveria a ele pobreza, mas daria a ele riqueza, muito mais do que isso. Ele se tornaria um discípulo de Jesus. Olha que proposta tremenda. Olha o que Deus está tratando conosco aqui esta noite. Nós criamos muitas expectativas. Entramos nesta casa de adoração querendo tudo. Querendo alcançar tudo. Querendo todos os privilégios. Querendo alcançar o máximo do status na sociedade. Queremos carro, casa.
queremos uma boa conta, queremos poder sair, nos divertir, sentar nos melhores restaurantes, queremos comprar, obter, possuir. E Jesus deu uma proposta a esse homem que tinha: entrega tudo e me segue. Se ele entendesse a proposta, que não era para a pobreza, era para a riqueza, e não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. Ter aceitado o convite de dar tudo que ele tinha aos pobres, faria dele não apenas um discípulo de Jesus, mas o homem mais rico da história, porque ele havia emprestado tudo a Deus. E quando nós entregamos no altar de Deus, Jesus, ao analisar as ofertas, ele vai dizer: pode dar. Quando você entrega no altar, o altar te devolve. E a porção é recalcada, sacudida e transbordante. Mas a verdade é que nós estamos tão apegados aos bens materiais que não conseguimos nos desfazer dele para estar diante da presença do Senhor. Chamado de Deus, um teste tão difícil. A hora já foi, meu Deus. E uma proposta cruel. Uma proposta sem cabimento. Uma proposta que Deus faz, que qualquer um diria: eu não sirvo a esse Deus. Que absurdo é esse? Talvez vir para a igreja é um absurdo para muitas pessoas. Entregar uma oferta a Deus, um dízimo, é um absurdo para muitas pessoas. Imagine só Deus te pedindo um filho. Dentro de uma contradição muito grande, porque Deus não aceita sacrifício humano. Você entende isso? Deus vai falar para Abraão: Abraão, eu quero o teu único. Porque Abraão não tem só Isaac, Abraão tem Ismael. Ele vai dizer: me dê teu filho. Abraão vai responder: qual? Teu único, mas os dois são únicos. Ismael é de Agar, Isaac é de Sara, os dois são únicos. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu preço. Deus vai dizer: aquele que você ama. Eu amo, sou pai dos dois. A Isaac. Qualquer um de nós diríamos não. Sabe por quê? Nós não queremos abrir mão de nada. Se tiver uma festa para ir um culto, você vai para a festa ao invés do culto. Já dá glória a Deus agora, viu, pastor? Entre um momento de lazer com a família e orar, eu prefiro um momento de lazer. Abandonamos a Deus por qualquer coisa, por qualquer manjar. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: entregue a tua maior promessa para mim. Entrega o teu legado espiritual no meu altar. Entrega aquele que vai de ser o sacerdote da tua casa para mim. A resposta de Abraão: estou pronto. Eis-me aqui. Abraão vai chamar Ismael, que estava em casa, Eliezer, vai pegar Isaac, vai acordar bem cedinho, ele mesmo vai cortar a lenha,
vai preparar seu jumentinho. Deus vai dizer, vai até Moriá, e lá eu vou te mostrar o lugar onde você deve sacrificar. A jornada durou 3 dias. Sabe o que eu acho tão interessante em tudo isso? Já foi tão difícil o pedido que Deus fez. Entregue-me teu filho, teu único, a Isaac, a quem você ama. É devastador. Imagine aquilo que você mais deseja ter. Aquilo que é o teu sonho. Não vou nem retratar como sendo teu filho, porque nenhum de nós aqui teríamos coragem de entregar o nosso filho a Deus, se Deus o pedisse assim, na noite deste dia. Mesmo sabendo que Deus não aceita sacrifício humano, se Deus dissesse, dê-me o teu filho, nenhum de nós daríamos. Mas quero te trazer para uma realidade mais proximal, mais contemporânea. Entrega teu sonho a Deus. Qual é o teu sonho? Qual é a coisa que você mais almeja? Qual é a coisa que você mais quer na tua vida? E aí você consegue casa, carro, dinheiro, bens materiais. Aí você chega ao topo do sonho. E Deus vai falar para você, me dê o teu sonho para mim. Está disposto a fazer isso? Abraão abriu mão do seu maior sonho por amar a Deus em sua velhice, sabendo que não teria mais condições de dar a Sara outro filho. Não podemos sequer comentar com Sara, Deus me pediu Isaac. Momento de angústia, que Abraão tem que passar calado e sozinho. Está andando com Ismael e com Eliezer e não pode comentar o que ele vai fazer. Porque tanto Ismael como Eliezer não vão aceitar a posição de Abraão. Mas Abraão está firme naquilo que ele vai fazer, entregar Isaac para Deus. Deixa eu me encurtar, a hora já foi. Nós iremos cear ao Senhor. Existem momentos que Deus só vai fazer crescer a nossa promessa quando a gente tiver a habilidade de amarrar ela. Existe um momento que Deus só vai te expandir quando seus desejos estiverem amarrados. Isso é tão tremendo, a hora não permite discorrer acerca desta tão poderosa verdade. Mas ao subir o Monte Moriá, um diálogo. Andamos 3 dias. Nesses 3 dias, olha que coisa maluca. Não foi de pronto, porque se fosse de pronto parecia loucura. Deus me pediu meu filho, vou lá e entrego, é loucura. Como aqui essa noite. Imagine, uma proposta divina. Eu sei que muitas pessoas têm coragem de fazer isso em outros locais. Mas imagine, Pedro, Deus mandou você dar o seu carro. E talvez você, movido pela emoção do culto, Deus está falando na casa, você é motivado pelo momento, você entrega seu carro sem saber o que você vai fazer, mas se você tiver tempo para pensar, dê o teu carro a Deus. Mas você não vai dar agora, daqui a 3 dias você vai dar o carro. Você vai falar o quê? Dou nada. Vou ficar a pé. Tem tanta coisa para fazer. Se fosse na hora, você entregava. É agora, entrega agora. Senhor, agora eu vou ter que entregar. Na emoção você entregava. Mas podendo pensar todos os prejuízos, perdas, toda a crise que vai ser instaurada após você entregar o carro, condução, trânsito
que eu digo ônibus lotado, o trânsito que o ônibus pega, metrô. Fala, não, Jesus. Se você trabalha com comércio, tem que visitar clientes, você fala, não, não dá. Como que eu vou fazer essa loucura? Demorando 3 dias para poder fazer a entrega do carro. Você falou, pastor, tem uns probleminha aí. Eu falei que ia dar o carro, mas não vai dar, não. Sim ou não? Quando tem tempo para pensar, a gente volta atrás. Deus deu a Abraão tempo para pensar, e Abraão estava firme. Falei, eu entrego. Eu entrego. Amarrar a promessa. Quando estamos dispostos a dar tudo a Deus, quando estamos prontos a entregar o nosso maior sonho a Deus, conseguimos amarrar a nossa promessa. Você sabe o que é amarrar um homem de mais de 30 anos no altar? Isaac lutaria pela sua vida, mas a Bíblia vai dizer que como um cordeiro mudo, Isaac disse para o teu pai, eu estou pronto. Abraão vai construir o altar. Oh, Espírito. Colocar a lenha. Pedir para Isaac, porque Isaac não é alguém que dá para pegar no colo. Você entende isso? Olhar para Isaac e falar, Isaac, sobe. Sobe no altar. Oh, Espírito Santo. O sacrifício tem que ser amarrado com as pernas para trás. Dê-me as pernas, Isaac. E Abraão vai lá amarrar as pernas. Junto com as mãos. Isaac não vai esboçar reação. Porque quando dominamos os nossos desejos não nos dominam. Quando dominamos os nossos sonhos não nos dominam. E então eu posso fazer uma entrega completa a Deus. E essa entrega ela não acontece no altar, a entrega acontece no coração. E quando Deus vê a atitude de Abraão, Deus no céu convoca o seu anjo. Miguel, desce! Oh, aleluia! E derruba o sacrifício em cima do altar, porque o sacrifício no coração de Abraão é o gerente de Deus. Aleluia! Pronto para imolar o seu filho, e quem vai declarar e vai dizer: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você tem o Senhor. Existe um milagre tão maior para acontecer. Fique em pé, a hora já foi. Mas você tem coragem de amarrar o seu sonho? Entregar no altar de Deus? Quando entregamos no altar, não empobrecemos. Enriquecemos. Eu não sei o que você tem trocado a casa do Senhor. Pelo quê? Por qual prazer? Por qual momento? Mas muitas das vezes nós nos portamos igual aquele jovem que queria mais, mas não queria abrir mão de nada. Até um bom conhecedor da lei de Moisés, mas que os seus desejos e suas vontades estavam em primeiro lugar. Quando as coisas são do seu jeito, os céus não podem se mover.
Quando os céus não são prioridade, quando Deus não é prioridade, não tem como querer que os céus façam algo em teu favor. Quando os céus são secundários, quando Deus é secundário, você não pode querer ser prioridade. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas é o que Deus veio trazer para nós esta noite. Quem é a tua prioridade? O que é a tua prioridade? Deus é a tua prioridade? Pergunte aí para o teu irmão, Deus é a tua prioridade? Você pode amarrar o teu sonho no altar de Deus essa noite? Você pode entregar a Deus o teu maior sonho? Você pode entregar a Deus o teu Isaac no altar? Porque quando eu entrego, eu não perco, eu ganho. A primeira vitória de Abraão é saber que nada pode dominá-lo. Você entende isso? Que somos dominados por desejos, vontades. Trocamos o reino por qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode nem ser um bom convite. Muitas das vezes você troca a casa de Deus por um convite banal. Você troca a casa de Deus para assistir novela. Ficar em casa assistindo filme. Você troca a casa de Deus porque está frio, porque está chovendo. Sabe por quê? Porque Deus não é prioridade para você. E você quer mais de Deus. Enquanto a sua prioridade não for Deus, não tem como você ser prioridade para Deus. Se aceita esta palavra essa noite, foi ótimo. Engole com glória a Deus e aleluia que dá tudo certo. Aí quando estamos dispostos a entregar tudo no altar, Deus dá cordeiro, amplia as suas bênçãos e faz Abraão prosperar. Permita-me orar com você. Agarre a mão do teu irmão. A hora já foi. Não falo mais nada. A pastora estava puxando minha calça aqui. Vem para cá, Isaías. Lava a mão. Nós celebraremos a ceia do Senhor. Primeiro à esquerda, depois à direita. Bendito é o teu nome. Mas saia deste lugar de posse desta palavra. Deus provou Abraão 10 vezes. Em todas as vezes que Deus testou Abraão, Abraão demonstrou que Deus era Deus na vida dele. A quem você está servindo? É a pergunta que nos fica esta noite. A quem você está servindo? Nós iremos orar, as mãos dadas, já orando, entregando esta ralá diante do Senhor como símbolo do corpo de Yeshua, Jesus. Feche os teus olhos, faça um concerto diante de Deus. Expresse a Ele tua vontade, a tua entrega. Coloque no altar o teu Isaac, amarre o teu Isaac. Você pode ir falando com o Senhor. Fale com Ele. Abra a tua boca. Ergue a tua voz em oração. Fale com o Senhor neste momento, enquanto nós nos purificamos para este momento de ceia. Fale com o Senhor. Levante a tua voz em oração.